Olá! Nessa semana vamos terminar o assunto que começamos na semana passada, a energia térmica. Para finalizar o assunto, vamos falar das leis da termodinâmica. Vamos lá? Em que contexto histórico que boa parte dessas descobertas se deram, né? Das leis que nós vamos estudar nessa aula. Veio a primeira revolução industrial. Essa revolução industrial foi se desenvolvendo até que surgiram algumas máquinas movidas a vapor, né? E o calor passou então a ser uma grande fonte de energia, tá? Até hoje, a energia térmica é a fonte de energia mais usada nas máquinas, né? É só pensar que tem um monte de carro na rua que é movido a combustível, né? Energia térmica, tá? Por conta da importância que a energia térmica ganha na Revolução Industrial, muitos cientistas e engenheiros começam a pesquisar o tema, né? E é nesse contexto que a palavra energia começa, inclusive, a ser usada no meio científico, porque antes não era usada do jeito que a gente usa hoje. E a energia, ela é estudada com o intuito de melhorar a eficiência das máquinas, né? Ok? Então a ideia era estudar a energia térmica, né, que era a mais usada na época, e fazer com que esse estudo trouxesse um rendimento maior nas máquinas e com rendimento maior, né, maior eficiência, mais lucro, tá? Por isso que vai surgir na Revolução Industrial essas teorias. Eu deixei aqui 3 links para quem tiver curiosidade de pesquisar e de estudar, mas é assim, o último aqui, ele vai trazer o filme A Guerra do Fogo, onde vai mostrar a importância do fogo, né, enquanto fonte de energia luminosa e de energia térmica. É bem interessante. Então é um filme bastante longo, tá? E os dois que estão aqui em cima vão apresentar um videozinho de mais ou menos 8 minutos, né, em 2 partes. Então uma parte de 8 minutos, outra parte de mais 8 minutos, fará 16 ao todo, mais ou menos, que vai contar de maneira bem breve a história da termodinâmica, tá? Tanto que boa parte do vídeo vai focar em 2 personagens, né? Que é o Joule e o Kelvin, que foram os grandes pesquisadores das leis da termodinâmica, ok? Então é mais ou menos nesse contexto histórico, no século XIX, que vai surgir a primeira e a segunda lei. Porém, depois que as duas já estavam, que a primeira e a segunda lei já estavam consolidadas, né? Também resolveram criar uma lei zero que é anterior à primeira e à segunda. Então, a lei zero é conhecida como a lei do equilíbrio térmico, e ela vai dizer o seguinte, né? Se eu tiver 2 corpos, então eu tenho de repente uma garrafa e um copo, que estão na mesma temperatura que um terceiro corpo, de repente o terceiro corpo é a mesa, eu posso dizer que o copo e a garrafa estão em equilíbrio térmico, ou seja, né? Eu tenho então 2 corpos que estão de repente a 20 graus Celsius. Eu posso dizer o seguinte: se um desses corpos tiver com a mesma temperatura de um terceiro corpo e o outro também, os 3 estão à mesma temperatura, tá? Basicamente a lei zero vem nos trazer a lei do equilíbrio térmico, ok? Eu vou finalizar a primeira parte aqui. Vamos fazer alguns exercícios e daqui a pouquinho a gente retoma. Até mais, gente.